Salve, salve, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem? Professor Joãozinho aqui na área mais uma vez. Vamos agora falar de colisões ou choques, né? E mais propriamente os tipos de colisões que existem. Antes disso, vamos lembrar algumas coisinhas, alguns pré-requisitos importantes. Aí você, lembrei. Lembrou lá de sistema mecanicamente isolado de forças externas. E aí você também lembrou do teorema do impulso e da quantidade de movimento que estão relacionados por essa equação, né? O impulso resultante, ele é responsável por variar a quantidade de movimento de um sistema e a gente pode abrir essa variação aqui em de final menos inicial ou depois menos antes, tá bom? E a gente vai perceber que lá no sistema mecanicamente isolado de forças externas, a gente pode dizer que o impulso resultante ele é zero. Se ele for zero, olha o que eu posso fazer com esse menos que antes. Passar para o outro lado da igualdade, ele vai ficar positivo, né? E aí nós vamos ter que o quê? De depois, a quantidade de movimento final, ela é igual à quantidade de movimento de antes, né? Do início. Isso tem um nome. Isso aqui se chama conservação, ó. Conservação da quantidade de movimento. Conservação. E assim, gente, em muitos casos, né, você deve ter visto aí alguns exercícios, né? E a gente trabalha muito com casos, exemplos tradicionais de uma dimensão só, unidimensional. E a gente pode acabar escrevendo de uma maneira geral assim, ó, que de depois é igual a que de antes, né? E aí, claro que a gente vai ter que se ater a cada exemplo, a cada configuração, para ver se tem velocidade ou não, na situação de depois, na situação de antes, né? Isso aí vai ser uma coisa típica de cada caso a caso. Por isso que eu botei aqui alguns exemplos clássicos para a gente lembrar, né? Então é o seguinte, eu gosto muito de falar para os meus alunos, em aula presencial, que os exemplos clássicos são os famigerados tiro, porrada e bomba, né? Então, quando a gente está estudando colisões, é muito legal que você lembre desses três clássicos exemplos que é tiro, porrada e bomba, né? O tiro, botei aqui um exemplo de canhão, né? Um tiro de canhão. No tiro de canhão, inicialmente, então o Q de antes, ele vai ser zero. Por quê? Porque está tudo parado. O canhão ainda não foi acendido, né? O pavio dele não foi acendido para que ele atire a sua bola. Então a quantidade inicial, a quantidade de movimento antes do sistema canhão mais bola de canhão é zero. A quantidade agora de movimento do sistema depois vai existir, né? Algumas coisinhas aqui, porque a bola de canhão começa a adquirir uma velocidade. E pode não parecer, mas o próprio canhão, a armadura do canhão, ela dá uma recuadinha, né? Ela tira a bola e o canhão dá uma recuada. Isso, na prática, a olho nu pode ser imperceptível, porque o canhão ele tem uma massa muito mais considerável do que a bola de canhão, né? Então, como ele é mais pesadinho, ele tem mais massa, ele vai ter uma inércia um pouquinho maior, e aí vai ter uma dificuldade de a gente perceber, visualizar ele entrando em movimento, ele dando essa recuada, mas existe, tá? E vamos lá, a quantidade depois, então, ela vai ser MAVA, eu estou chamando MAVA a quantidade de movimento da bola de canhão, mais MBVB, que é a quantidade de movimento do canhão. Percebam que eu estou colocando inicialmente uma notação vetorial. Mas como é um caso unidimensional, que acontece apenas em uma dimensão aqui no eixo X, que eu estou falando para vocês, eu escrevi aqui agora na notação modular mesmo. A quantidade de movimento antes é igual a de depois. E antes a gente viu que era zero, depois é MAVA mais MB, danger, 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 olha aqui, ó, menos VB. Uma coisa que a gente sempre esquece é de adotar o referencial. E aqui em processos de equalização, exemplos, exercícios, não esqueça, pelo amor de God, participe da campanha do Johnzinho e adote um referencial. Eu gosto sempre de adotar, ó, positivo para a direita. Então tudo que estiver indo para a direita é positivo, tudo que estiver indo para a esquerda é negativo. Como a velocidade do canhão, que é VB, está indo para a esquerda, ela tem que entrar com sinal negativo. Passando esse termo aqui que vai ficar negativo, né, para o outro lado da equação,
do outro lado da equação, nós vamos ter que MAVA igual a MBVB. E aí é muito comum ele perguntar a velocidade de um desses dois, ou então a razão entre as massas, a razão entre as velocidades. Enfim, de maneira geral, você tem isso aqui. Aí você vai brincar com o que ele for pedir, tá bom? Olha outro exemplo aqui muito bacana, né? O que eu chamo de porrada, na verdade, é só para te lembrar que de colisão, de um choque. Ó, botei um exemplo aqui de colisão frontal, que é muito comum também em exercícios de vestibular. Numa situação inicial, ambos têm quantidade de movimento. O corpo A está indo para a direita, o corpo B está indo para a esquerda, então a quantidade de movimento antes do sistema, que é composto pelo corpo A e pelo corpo B, vai ser MAVA mais MBVB. De novo, notação vetorial. Eles colidem, pou! E aí depois se afastam. Supondo esse afastamento aqui, ó, o B vai para lá, para a direita, o A agora vai para a esquerda. Então, depois vamos ter MAV' mais MBV'. Esse V' aqui é só para configurar, só para te dizer, né, que é a situação depois. Então, como a quantidade de movimento se conserva em tiro, porrada e bomba, no porrada também, vamos ter que MAVA mais MB, menos VB, porque o VB está indo contra a trajetória, né? Vai ser igual a MAV' menos V'A, porque agora na situação depois, final, o V'A que está indo para a esquerda, contrário à trajetória, mais MBV', tá bom? Então, de uma maneira geral, nós temos esse resultado aqui. Aí vai depender do que ele vai pedir. Para finalizar e relembrar isso aqui tudo, tem a bombazinha, né? A bombazinha também conserva a sua quantidade de movimento. Inicialmente tudo parado, quantidade de movimento antes é igual a zero. Quando ele dá um boom, a explosão, uma parte vai para lá, outra parte vai para cá. De novo, a gente está forçando uma situação que fique unidimensional, numa dimensão só, aqui no eixo X, por exemplo. Então, depois vai ser MAVA mais MBVB. Numa notação modular, nós teríamos isso aqui, 0 igual a MAVA mais MB, e olha lá, menos VB, tá bom? Porque agora, se eu adotar o referencial para cá, ele que vai contra a trajetória, tá bom? Então, de uma maneira geral, de novo, nós temos MAVA igual a MBVB. Tranks? Continuando, agora a gente pode analisar os tipos de colisões propriamente dito. Nós temos 3 basicamente, tá? Na verdade 4, mas para a gente vai importar apenas 3. Então a gente tem a elástica, ou também pode ser chamada de perfeitamente elástica, ainda que eu não goste muito desse termo perfeitamente, porque na vida real não existe colisões perfeitamente elásticas, né? Porque a colisão perfeitamente elástica é aquela que vai dizer que não há deformação quando os corpos colidem. Gente, isso é bem difícil de acontecer na vida real, né? Um carro batendo em outro carro. Pô, eles saem super danificados. Mas existem algumas situações assim, em que na vida real a gente até pode considerar uma colisão perfeitamente elástica, ou a gente pode dizer melhor, né, elástica. Vou te dar o exemplo daqui a pouquinho e te explicar o porquê a gente pode assim chamar de elástica ou perfeitamente elástica, né? Mas eu quero que vocês entendam que colisões é aquele exemplo da tríade tiro, porrada e bomba, é a porrada. Então a gente já sabe que em qualquer colisões, independente do tipo, a conservação da quantidade de movimento vai existir. Por isso que eu já coloquei aqui, ó, Q de antes igual a Q de depois. Agora existe um outro fator, uma outra variável aqui que a gente tem que lembrar, que é a energia cinética. Ela vai se conservar numa colisão elástica? Sim. Então aqui, ó, a energia cinética de antes, ela é igual à energia cinética de depois. Por isso que a colisão é elástica e ela vai justificar os corpos não se deformarem, não sair deformado pós-colisão, tá bom? Então assim, a ideia daqui e tentar justificar alguns exemplos de colisões elásticas é por aqui, pela análise da energia cinética. Existem alguns casinhos, né, na vida real mesmo, que a gente pode considerar que a energia cinética ela não vai ter perda. Ela vai ter, falando de uma maneira bem realística, ela vai ter, só que é tão desprezível essa perda de energia cinética, né? A conversão da energia cinética do sistema em outra forma de energia é tão desprezível que a gente pode considerar essa colisão como uma colisão elástica. Exemplos, né? Bolas de bilhar, quando elas se chocam, quando elas se colidem. Bolas de bilhar.
a gente até ouve o som, né? Pum! A energia cinética sendo convertida em energia sonora. Aquele tec assim é porque converteu uma energia cinética em energia sonora. Mas a gente pode considerar até como se fosse uma elástica. Uma questão de vestibular pode fazer essa consideração. Isso vai estar dito no enunciado. Vou até colocar entre aspas, porque vai depender do autor da questão, do que ele vai querer trabalhar com você, tá? Aqueles pêndulos de Newton são mais comuns de aparecerem em colisões elásticas, né? Pêndulos de Newton. Não sei se você conhece isso aqui, se você já viu, mas esses pêndulos de Newton é esse desenhozinho aqui, ó. Tem uma haste, né? Que segura algumas bolinhas e aí, ó, alguém vem aqui, algum candango pega essa bolinha, afasta ela das outras e solta. Quando ela solta, ela colide sucessivamente aqui, ó, com várias bolinhas e levanta a outra lá da outra extremidade, né? É o pêndulo de Newton. Isso aqui é mais comum de aparecer em questões, já apareceu até no Enem, inclusive, se eu não me engano, 2013, 2012, por aí, né? E falava das colisões elásticas. Então, esse aqui é um bom exemplo para isso. Agora, vamos lá. Parcialmente inelástica ou parcialmente elástica, né? Porque tem esse in aqui, ou ele pode ser chamado de inelástico ou elástico, porque é parcial. Então, depende do que o autor vai querer classificar, se ele vai querer classificar como elástica ou inelástica, acontece que é parcial, tá bom? Nem é elástica, nem é inelástica, é parcialmente inelástica ou parcialmente elástica. O que acontece aqui? De novo, a conservação da quantidade de movimento, porque é uma porradinha, é uma colisão, então isso vai acontecer isolado de forças externas. E a energia cinética de antes, ela vai ser maior do que a energia cinética de depois. A energia cinética antes da colisão, ela é maior, né? Então, o que isso significa? Que pós-colisão, houve uma conversão da energia cinética em outras formas de energia. E aí aqui a gente tem várias, tá? Pode ser a energia sonora, como eu estava te falando no caso anterior, né? Da bola de bilhar colidindo. Quando a gente escuta um tec, isso é uma conversão de energia, tá bom? Também podemos ter numa colisão, né? Trabalho da deformação, e aí o trabalho é um processo de transferência de energia, por isso que a gente pode botar aqui o trabalho de uma deformação. A gente pode ter conversão dessa energia cinética em energia térmica, né? Alguns autores costumam falar em calor, não é bem calor, né? Calor é um processo de transferência de energia também, assim como o trabalho. Só que a gente pode dizer mais corretamente energia térmica, né? Beleza. Então, é isso que a gente tem que saber. Qualquer questão de vestibular que envolva aqui parcialmente inelástico, uma colisão parcialmente inelástica, vai ser um pouquinho trabalhosa, já adianto isso para vocês, tá? Agora sim, para finalizar os tipos de colisões, tem a inelástica, ou também chamada de perfeitamente inelástica. Eu aconselho, né, se você estiver no socorro, na emergência, eu aconselho você frisar a sua atenção em inelástica e na elástica, tá? Essa aqui é um pouquinho de trabalho, vai envolver uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, né, um pouquinho mais trabalhosa. Mas enfim, a inelástica, de novo, a conservação da quantidade de movimento existe, Q de antes igual a Q de depois. E a energia cinética, ela continua sendo maior do que a energia cinética de depois. Só que aqui, ó, diferente da parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, a perda da energia cinética será máxima, ela converte tudo que é possível. Só que, gente, toma cuidado, não significa que a energia cinética, de depois será igual a zero. Não significa, tá, gente? Não significa. Vou até grifar aqui de novo. Quando a gente fala perda máxima, não significa que a energia cinética de depois vai ser igual a zero. Não, não, não. Muito pelo contrário, gente. Até porque aqui acontece uma coisa muito interessante. Olha só. Aqui é onde os corpos grudam, ficam juntos. Ó, corpos se juntam, né? As famigeradas questõezinhas onde os corpos ficam juntinhos, grudados,
pós-colisão, tá bom? Então, olha que coisa interessante que a gente acaba ganhando na análise da conservação da quantidade de movimento. A gente vai ter a de antes, MAVA, vou botar numa notação modular mesmo, tá? Mais MBVB, de uma maneira geral, vamos supor que os dois corpos estejam em movimento, tá? Isso vai ser igual à quantidade de movimento depois do fim. Como eles ficam juntos, a massa de ambos tem que ser somada. Agora eles fazem parte de um só corpo, um só coração. Então, ó, a massa deles vão ficar juntas, né? E é claro que eles vão ter uma velocidade em comum, V, que eu vou chamar de V. É muito comum em algumas questões ele perguntar essa velocidade aqui do conjunto, a velocidade do sistema depois da colisão. Quer ver um exemplo muito legal disso aqui? Ó, é o famigerado pêndulo balístico. Vou colocar aqui, ó, pêndulo balístico. Sabe como é que é isso aqui? Ó? O cara coloca pendurado no teto, né, um alvo, e aí alguém atira com uma bala esse alvo. E aí quando ele, coloca aqui a bala, quando a bala atinge o alvo, eles vão se mover, né? Só que junto, ó, a bala se aloja no alvo e eles se movimentam juntinhos. É muito comum ele perguntar essa velocidade aqui do conjunto do sistema bala mais alvo, beleza? Esse é o pêndulo balístico. Beleza. Então, só para finalizar nossa parte agora dessa aula de colisões, eu tenho que falar do coeficiente de restituição. Primeiro, em processos de colisão, esse coeficiente de restituição ele vai estar associado ao grau de elasticidade da colisão entre os corpos, né, em questão. E vai nos permitir classificar essas colisões como elástica, inelástica e até mesmo superelástica. Gente, esse superelástico aqui é como se a energia cinética de depois fosse maior do que a energia cinética de antes. Uma coisa que eu não falei anteriormente, porque como eu disse, né, esse tipo de colisão não é cobrado em nenhum vestibular, não é tratado em ensino médio. Isso aqui é mais para ensino superior. Botei ele aqui só por uma questão de definição completa, tá bom? E para uma colisão unidimensional entre duas partículas, a gente pode definir, né, que o coeficiente de restituição ele é igual à razão do módulo da velocidade relativa de afastamento pelo módulo da velocidade relativa de aproximação. Então, uma coisa que você já tem que lembrar aqui é a velocidade relativa, né? Tem que lembrar que quando os corpos estão no mesmo sentido, a gente diminui a velocidade um de outro. Ou então, quando os corpos estão em sentidos contrários, a gente soma a velocidade de um e do outro, né? É um bom momento para você revisar esse tópico de velocidade relativa. Coloquei aqui um exemplo que a gente já viu, tinha colocado ele anteriormente, né? Só para você enxergar melhor o que significa isso aqui, tá? Velocidade relativa de afastamento, de aproximação. Então, ó, na situação de antes, nós temos o corpo A indo para a direita, o corpo B indo para a esquerda. Colidem, e na situação de depois, né, a gente tem o B indo para a direita, o A indo para a esquerda. Quando eu digo afastamento seria essa situação aqui de depois. Quando eu digo aproximação, seria a situação de antes. Então, a gente pode definir o coeficiente de restituição como sendo o módulo de V'A menos V'B. Veja aqui, ó, V' é de afastamento, é da situação de depois. Ó, vou botar até aqui, afastamento. E de antes seria de aproximação. Dividido por VB menos VA. VB, VA, não tem linha, então é a situação de antes. Vejam que está trocado, né? AB e aqui embaixo BA. Poderia ter escrito assim, gente, ó, V'B menos V'A dividido por VA menos VB. Matematicamente não existe diferença alguma, tá bom? Pode ser desse jeito ou pode ser desse jeito. Então, para você achar o valor do coeficiente de restituição, primeiro você tem que achar o valor das velocidades de ambos, tá bom? Mais especificamente a velocidade relativa. E aí, assim, por curiosidade, esse coeficiente de restituição é também chamado de regra de Newton, né? Porque o Newton lá conseguiu descobrir experimentalmente que a proporção entre as velocidades relativas
finais de afastamento e iniciais de aproximação no processo da colisão era aproximadamente constante para quaisquer dois corpos, né? Olha que legal, olha que interessante. E aí o quadrinho aqui final. Se esse E der zero, é porque a colisão é perfeitamente inelástica, ou seja, os dois corpos ficam ficam juntos, né? Ficam grudados, saem com uma velocidade em comum. E aí a velocidade das partículas, né, do sistema após colisões são iguais, foi o que eu acabei de falar. A energia cinética do sistema após a colisão é menor que a energia cinética de antes da colisão. Se esse valor de E estiver entre 0 e 1, é a colisão inelástica, né? Ou melhor, vou até escrever aqui, parcialmente inelástica, tá bom? A energia cinética do sistema após a colisão é menor que a energia cinética antes da colisão. Se o E for igual a 1, nós temos a colisão perfeitamente elástica. A gente vai encontrar, né, se isso aqui for igual a 1, é porque o termo que está no numerador é igual ao termo que está no denominador. Isso significa que a energia cinética do sistema após a colisão é igual à energia cinética de antes da colisão, ou seja, há a conservação da energia cinética. E se esse E for maior do que 1, a gente está no caso das colisões superelásticas, onde a energia cinética pós-colisão ela é maior que a energia cinética de antes da colisão. Beleza? Um forte abraço, valeu gente, fui!